Bom dia, vai bem contigo, vai bem comigo, vai bem conosco, porque o Senhor é conosco até a consumação do século. Louvado seja Deus. Sexta-feira, mais um dia de ouvirmos uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. É bom ter você comigo, é bom estarmos juntos. Então não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo, amém? E hoje vamos ouvir uma palavra de Deus, uma mensagem de acordo com a palavra de Deus, fundamentados no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Antes, porém, eu quero dizer que eu não dirijo igreja alguma, não tenho interesse em dinheiro de ninguém, mas estou aqui para falar uma mensagem de acordo com a palavra de Deus. Vocês já sabem o que é, né? Vamos falar de um assunto muito polêmico. Vamos falar sobre dízimos. E dízimos estão na palavra de Deus. Então, nós vamos falar de acordo com Malaquias 3:10. Amém? Explico isso por quê? Porque é um assunto polêmico. Muitos não acreditam. Mas está na palavra de Deus. Então, vamos falar sobre ele. Amém? Vamos ler? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela advenha maior abastança, ou que não haja lugar suficiente para recolher-lhes. Glórias a Deus. Dízimo é um mandamento do Senhor com promessas. Ele diz para trazermos os dízimos à casa do tesouro e depois fazer prova dele. O próprio Senhor diz, faça a prova se eu não vou te abençoar, se eu não vou abrir a janela do céu e derramar a bênção sem medida. O próprio Senhor diz. Sei que muitas pessoas não acreditam, mas como disse, está na palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre dízimos e oferta. O dízimo, assim como todos os mandamentos do Senhor, é um mandamento do Senhor. Compõe a palavra de Deus. E nós que seguimos ao Senhor Jesus Cristo, que reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós não podemos optar por seguir parte da palavra de Deus e parte não. Nós temos que procurar, pelo menos procurar, fazer tudo que está na palavra de Deus dentro do nosso alcance, dentro das nossas possibilidades. Mas não medir esforços para estar dentro da vontade de Deus. E é o Senhor que diz, trazei o dízimo à casa do tesouro, e fazer prova de mim. Aí alguns dizem, mas é no Velho Testamento, é em Malaquias 3:10. Não, está no Novo Testamento também. A palavra de Deus em Hebreus 7:4 diz que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque. A palavra de Deus, Lucas, quando aquele fariseu se coloca diante de Deus, ele fala, eu dei o dízimo. Né? Ele está falando, então ele está mostrando a prática do dízimo. E Malaquias, Velho Testamento, mas em Mateus 23 também fala do dízimo. Vamos ler Mateus 23 para a gente ver, é Novo Testamento. Mateus 23. E é o Senhor que fala também. Assim como o Senhor fala em Malaquias 3:10, trazei o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim, dando mandamento de trazermos os dízimos e dando a promessa de nos abençoar. Em Mateus 23 ele fala de novo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, aqui Jesus falando, pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e despreza o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, vocês devem dar o dízimo, mas não omitir a misericórdia. Então, Jesus aqui está dizendo, vocês não agem com misericórdia e fé. Aqui, ó. Dizimais com hortelã, endro e cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. O juízo, misericórdia e fé. Vocês desprezam isso. Ele fala, vocês deviam fazer isso. Quer dizer, ele fala, vocês deviam dar o dízimo, sim, como vocês estão dando, mas também tem que ter misericórdia, tem que ter a fé. Entendeu? Então, ele não fala para deixar de dar o dízimo. Então, quem dizia até hoje que dízimo era coisa de Velho Testamento, não.
Dízimo está no Velho Testamento, mas também está no Novo Testamento. Cito só algumas aqui, porque se eu não me engano tem 10 passagens no Novo Testamento que falam sobre o dízimo. Mas Mateus, Lucas falam sobre dízimo. E em Mateus, Jesus falando, vocês façam isso. Continue dando dízimo, mas não despreze a justiça e a misericórdia. Então, ele não manda parar de dar o dízimo. Aí outros dizem, eu não dou dízimo porque... para o pastor, eu não dou dízimo porque a igreja não aplica como deveria aplicar. Eu tenho comigo o seguinte princípio. Se Deus falar para mim, Sônia, você vai abrir uma igreja. Você vai pastorear uma igreja. Você vai ser a pastora líder, você vai representar. Então, eu tenho que me preocupar com as funções inerentes a esse cargo que Deus me deu, a essa colocação que Deus me deu, onde Deus me colocou. Então, como uma pastora líder, eu tenho que me preocupar como eu vou usar esses dízimos, porque o dízimo é mandamento do Senhor. E o Senhor vai requerer responsabilidade minha, porque Ele me colocou para administrar o dízimo como pastor líder. Então, eu tenho que me preocupar onde vai esse dízimo, o que eu vou fazer com ele. Porque é para a casa do Senhor, é para a obra do Senhor, não é para mim. Não é para comprar carro, comprar avião, é para a obra do Senhor, para a casa do Senhor. Mas como eu não sou pastora e nem líder de igreja alguma, a minha responsabilidade como membro do corpo de Cristo é cumprir a palavra de Deus, assim como o pastor líder, o dirigente da igreja. Enquanto membro do corpo de Cristo e não líder de igreja alguma, a minha responsabilidade é cumprir a palavra de Deus naquilo que é pertinente à função que eu ocupo, ao lugar no corpo de Cristo que eu ocupo. Como membro do corpo de Cristo, a minha responsabilidade é entregar o dízimo na casa do Senhor. Deus não fala assim, trazer o dízimo à casa do tesouro, fiscalize onde ele será usado, e eu abrirei a janela do céu e derramarei bênçãos sem medida sobre vós. Não, trazei o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim. Ele fala, traga o dízimo. A nossa função é entregar o dízimo. Cada qual vai responder por si mesmo. Cada qual vai responder de acordo com o lugar que Deus o colocou no corpo de Cristo. O pastor presidente, o pastor líder, ele vai, ou a pastora, eles vão responder na função que Deus os colocou. Deus vai cobrar deles de acordo com a função que Deus os colocou, de acordo com o que Deus espera deles. Deus vai cobrar de nós de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então, nós, como membros do corpo de Cristo, nos compete a nossa obrigação, e não por obrigação, porque Deus fala que não é por obrigação, Ele não recebe por obrigação, mas por amor à palavra de Deus, por entendimento da palavra de Deus, o que nos compete é entregar o dízimo. E quando entregamos o dízimo, nós não estamos entregando para o pastor, não estamos entregando para a igreja, nós estamos entregando para o Senhor. Senhor, eu estou aqui em nome de Jesus, sob tua palavra. É o Senhor lá em Malaquias 3:10 que disse que eu deveria trazer o dízimo e fazer prova de ti, que se eu abrir a janela do céu, derramarei um bênção sem medida. Senhor, eu estou aqui trazendo o dízimo, eu estou entregando a ti. Então, aí eu vou lá, coloco na salva, eu entrego na igreja, não sei, cada igreja tem uma forma de receber o dízimo. Eu deposito, cada igreja tem uma forma. Mas eu estou entregando para o Senhor. Eu entrego o dízimo e digo, Senhor, em Mateus 23, o Senhor não diz para nós deixarmos de dar o dízimo, ao contrário, o Senhor diz para agirmos com justiça, com misericórdia, com fé, mas não deixar de dar o dízimo, não desprezar as coisas que nós já fazemos. Então, nós vamos entregar o dízimo, como Jesus disse, dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Então, Senhor, não despreza o juízo, a misericórdia e a fé, mas também eu não deixo de dar o dízimo, como o Senhor disse para não deixar. Entende? Então, nós temos que nos colocar de acordo com aquilo que nós sabemos que Deus vai pedir de nós. Nós temos que nos colocar de acordo com a palavra de Deus. Em nenhum momento Deus falou, deixe de dar o dízimo, ao contrário, Ele falou, exerça a misericórdia, a fé, mas não
deixe de dar o dízimo, continue fazendo o que vocês fazem, continue dando o dízimo, mas exerçam misericórdia e fé, que é o mais importante. Mesmo porque sem fé, nós não podemos dar o dízimo. Porque se nós não tivermos fé, nós não vamos acreditar que o dízimo é para Deus. Nós vamos achar que o dízimo é para sustentar pastor. E é também. Porque a Bíblia diz que todo trabalhador é digno dos seus salários. E os pastores, aqueles que dedicam seu tempo para a igreja, com direito a salário dobrado. A palavra de Deus diz. Mas não é preocupação nossa. A nossa preocupação é entregar o dízimo. E quem Deus colocou para administrar a igreja, quem Deus colocou para liderar a igreja, quem Deus colocou como pastor, o anjo da igreja, ele ou ela, eles têm que se preocupar com isso, não nós. A nossa função é entregar. Por quê? Porque é o que Deus pede de nós, trazer o dízimo. Se Deus tivesse falado na palavra dele, trazei o dízimo, mas antes veja se ele está sendo usado para o fim ao qual eu peço que vocês deem. Aí sim, nós teríamos que ir lá, pastor, onde está sendo usado? Pastor, onde está sendo usado? Podemos até fazer isso. Algumas igrejas nos dão liberdade. Mas não quer dizer que nós temos que fazer, ficar fiscalizando, foi usado isso, foi usado para aquilo. Ah, o pastor está usando para ele, o pastor está... Cada um vai dar conta de si, irmãos. Não julgais uns aos outros. Nós estamos aqui para fazer a nossa parte. À medida que nós ficamos preocupados com o que outros estão fazendo, a gente se esquece de analisar a nós mesmos. Nós nos esquecemos de nos analisar. E nós acabamos saindo da vontade de Deus. Então, você é membro do corpo de Cristo? Veja o que Deus espera de você como membro do corpo de Cristo. Você é diácono, veja o que Deus espera de você como diácono, você ou diaconisa, você é presbítero, presbítera, veja o que Deus espera de você como presbítero, presbítera, você é pastor, veja o que Deus espera de você como pastor ou pastora. É por isso que Deus deixou tudo escrito. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Nós podemos dizer, ah, mas eu não sabia como agir. Está aqui, está escrito, Deus é Deus de paz. Então, dizer que o dízimo era do Velho Testamento, por isso não vou dar dízimo, não é desculpa. Dizer, o dízimo, eu não sei como o pastor usa, a pastora usa, eu não sei o que eles fazem, eles usam para eles mesmos, não é desculpa. Não nos cabe analisar. Nós seguimos a quem? A Deus. Nós cremos o quê? Na palavra de Deus. Então, nós temos que fazer aqui o que está na palavra de Deus. Enquanto vivermos aqui, fazer o que está na palavra de Deus. Procuramos fazer o máximo possível do que está na palavra de Deus. Algumas coisas sabemos que não vamos conseguir, mas dentro da nossa vontade, que dependendo da nossa vontade, nós vamos fazer. E o dízimo é um mandamento de Deus. Então, nós não podemos usar de desculpas para não dar o dízimo. Há dízimos e há ofertas. Ofertas é aquilo que nós damos o valor que nós queremos. E o dízimo é aquilo, 10%. O dízimo já diz, 10% de todo o valor que vier para nossas mãos, o valor líquido, né? Porque os funcionários, os trabalhadores recebem, é descontado imposto de renda, INSS, então não vem para a nossa mão. Mas o que vem para a nossa mão, nós temos que dar 10% e dar para o Senhor. Mas não temos que fazer porque é obrigação. Nós temos que fazer por amor. Amor, em primeiro lugar, a Deus. Amor à palavra de Deus. Entendimento da palavra de Deus, entendimento da vontade de Deus. Se Deus disse para entregarmos o dízimo, nós temos que entregar o dízimo. Se nós amamos em Deus, a Deus, se nós confiamos na palavra de Deus, se nós queremos ser obedientes a Deus, nós temos que entregar o dízimo, sem discutir. Porque Deus não deixou nenhuma condição para que entregássemos o dízimo. Ele simplesmente disse, entregue o dízimo. Mas não fazemos por obrigação, porque a palavra de Deus diz que Ele não aceita por obrigação. Faça com amor. Então, nós temos que fazer com amor. Senhor, eu vou entregar o dízimo, porque eu sei que é a Tua palavra, é Teu mandamento. Eu amo o Senhor, eu creio na Tua palavra. Então, eu vou fazer aquilo que o Senhor me pede. Eu vou entregar o dízimo, não por obrigação, mas com amor e entendimento. O mesmo amor e entendimento que eu tenho para saber que quando eu dou o dízimo, o devorador é repreendido na minha vida, o migrador, o cortador, o destruidor. Porque o Senhor disse para darmos o dízimo e nos deu uma promessa. Ao mesmo tempo que Ele diz, traga o dízimo, Ele diz, abrirei a janela do céu, derramarei bênção tal, que dela advenha uma abastança. Então, nós temos que dar por amor. Deus não obriga nós a nada. Vivo falando isso. Deus nos deu o livre-arbítrio.
Então, assim como Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele não nos obriga nem mesmo a dar o dízimo. Mas se vamos dar o dízimo, vamos dar por amor. Mas não vamos arrumar desculpas para não dar o dízimo. O dízimo tem que ser amor, Senhor. Amor. Por amor, eu trago os 10%, Senhor. E aí tem alguns que dizem, não, mas eu tenho conta de luz para pagar, eu tenho isso para pagar. Irmão, se nós formos pagar tudo para depois dar o dízimo, não vamos dar. Ninguém vai dar o dízimo, porque não sobra. É lógico que não sobra nada. A gente não ganha um salário maior do que as nossas despesas, maior que a inflação, não. Então, vou pagar todas as minhas contas, depois eu vou dar o dízimo. Não vai sobrar. A palavra de Deus diz que as primícias são do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e mais coisas lhe serão acrescentadas. As primícias são do Senhor. Então, nós temos que dar o melhor para o Senhor. Lembra de Caim e Abel? O melhor tem que ser para o Senhor. As primícias são do Senhor. Então, recebemos aquele valor, tiramos 10%. Por isso que é dízimo. Dízimo quer dizer 10%. Tiramos 10% e entregamos para o Senhor. Se eu entregamos os 10%, porque eu entendo a tua palavra, porque eu amo a tua palavra, porque eu amo o Senhor e porque sei que isso não me pertence. Irmãos, se nós pararmos para pensar, tudo que somos e temos pertence a Deus. Tudo que somos e temos vem de Deus. Se Deus não nos der saúde para trabalhar, nós não vamos ter salário algum. Se Deus não nos der sabedoria para realizarmos, nós não vamos conquistar nada nessa terra. Então, por que nós não vamos dar os 10% que Deus fala para darmos, que Jesus fala para darmos? Jesus em Mateus 23, 23. Por que nós não vamos dar? Se tudo pertence ao Senhor. Se o Senhor não nos der saúde, nós vamos ficar numa cama e não vamos receber nada, nada, nada. Se Deus não nos der sabedoria, não nos der órgãos, membros, mente, espírito e coração perfeito, nós não vamos produzir nada e não vamos ter nada. Tudo que somos pertence ao Senhor. Nós pertencemos ao Senhor. E não podemos ter medo de dar dízimo quando nós lembramos daquele versículo que diz, não andeis preocupados pelo que haveis de comer ou vestir. Eu não visto os pássaros, olha as plantas, olha os pássaros. O Senhor não os reveste, o Senhor não os sustenta, o Senhor não os mantém, quanto mais vós, quanto mais nós, que Jesus morreu por nós, que somos filhos de Deus. Irmãos, e se Deus dá um mandamento com promessa, não temos motivo nenhum para ter medo de faltar. Vamos supor, não estou dizendo que Deus faria isso, mas uma analogia, que a gente pague luz, pague água, pague tudo e diz, Senhor, o Senhor disse que me abençoaria, mas eu não tenho dinheiro para pagar aquela conta lá, faltou aquela conta. Deus poderia nos dizer, não estou dizendo que Ele disse, mas Ele poderia nos dizer, mas você já roubou o que é meu? E quem fala que rouba? E Malaquias fala, roubará o homem a Deus? Em que me roubais? Nos dízimos e na oferta. Se não me engano é Malaquias 3:9. Roubará o homem a Deus? Em que me roubais? Nos dízimos e oferta. É isso mesmo. Malaquias 3:9. Então Deus poderia dizer, você já roubou o que é meu. Você não trouxe o dízimo, não trouxe oferta. Como você quer que eu ainda arrume dinheiro para você pagar aquela conta? Louvado seja o Senhor, que Ele é muito misericordioso. Mas Ele poderia dizer, você pede dinheiro para pagar aquela conta, que faltou uma conta, duas, mas você já roubou o que é meu. Desse o que era meu, entregasse o que era meu, e a promessa se cumpriria em sua vida. Abriria a janela do céu e derramaria bênçãos sem medidas. Vocês conseguem entender isso? É simples. Entregar o dízimo é muito simples. Nós precisamos ter um entendimento que nós entregamos o dízimo. Quando entregamos o dízimo, nós estamos entregando parte do que pertence ao Senhor. Parte, porque tudo que somos e temos, tudo que viemos a ser ou ter, na realidade pertence ao Senhor. Nós somos usufrutuários. Pela graça do Senhor, Ele nos deu o direito de usarmos essa roupa, de usarmos esse brinco, de usarmos essa casa, de usarmos os nossos bens, mas somos usufrutuários. Nos foi
emprestado. Deus nos agraciou com o direito de usarmos, mas nada pertence a nós. Basta um segundo para Deus tirar tudo, se Ele não fosse misericordioso. Um segundo Ele tiraria tudo. Mas Ele nos dá o melhor da terra, nos possibilita comer o melhor da terra, porque Ele se apraz na nossa felicidade, porque Ele nos ama, porque Ele não tem prazer no nosso sofrimento. Mas na realidade, tudo que somos e temos, tudo que viemos a ser, eu ter, inclusive nós mesmos, pertencemos ao Senhor, é tudo dele. Ele poderia pedir 100%, eu quero 100%, ele pede só 10%. E por que Deus pede 10%? Porque ele precisa de dinheiro? Não, porque ele sabe que nós estamos no mundo e que a igreja, para sobreviver, precisa desse valor. A obra, para sobreviver, precisa desse valor. Como vai ser empregado na obra, aí depende de cada líder. Como eu disse, Deus vai exigir dele, né, conforme a função que Deus o colocou, o lugar que Deus o colocou no corpo de Cristo. Uns usam para missionário, mas a obra de Deus precisa. Mas mais que isso, não foi só para sustentar, para manter a obra de Deus aqui na terra. Deus pede 10% porque Deus sabe a dureza do nosso coração, ser humano. E Deus fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós, seres humanos, somos muito apegados ao dinheiro, à riqueza. Não, meu coração não está no dinheiro, meu coração não está na riqueza. E você dá o dízimo? Não, eu não dou o dízimo, porque não sobra. Mas Deus não falou para você dar sobra para Ele, é para você dar as primícias, o melhor do que você tem, entregar a Ele. E Ele te devolve muito mais. Isso eu falo por experiência própria. E a palavra de Deus fala, abrirei uma janela, derramarei bênção sem medida. E se aquele que fez promessa é fiel para cumprir. O Senhor não mente, o Senhor não é homem para mentir. Se Ele disse, vai acontecer. Por isso que Ele fala assim, ó, deveria dar os dízimos, né, do coentro, do cominho, da hortelã, mas não desprezar a fé e a misericórdia. A fé. Nós temos que ter fé que Deus vai cumprir essa promessa em nossas vidas. Então temos que tirar o dízimo, entregar ao Senhor e crer que Deus vai nos dar condições de pagar as nossas dívidas. Porque Ele faz, irmãos. Por experiência própria, repito, eu sei que Ele faz. Na minha vida Ele faz. Deus, logo que eu me converti, Deus me deu um livro sobre dízimos. Então eu estou falando o que eu vivo, não o que me falaram. Eu vivo isso. Eu vivo. Eu entrego o dízimo a Deus. E quando eu entrego o dízimo, eu falo, Senhor, eu trouxe o dízimo. Eu estou entregando o dízimo e te louvo e te glorifico, porque isso é parte do que lhe pertence. Porque na realidade tudo pertence a ti. E eu te louvo por me dar condições de dizimar. E da mesma forma que eu entendo que esse dízimo pertence a ti, eu entendo que o devorador, o migrador, o cortador, o destruidor estão repreendidos em minha vida. E eu te louvo e glorifico. É assim que eu entrego o dízimo todo mês. Porque eu creio. Então tem que dar as primícias, não é sobra. Não vai sobrar nunca, irmãos. Não vai sobrar nunca. Se sobrar, você vai arrumar alguma coisa para gastar, alguma coisa para usar e não vai sobrar. Então nós temos que dar o dízimo. Quando nós damos o dízimo, aí nós podemos fazer prova do Senhor, se bem que nem precisa. Eu lembro que uma vez eu passei por uma situação financeira muito difícil. Aí eu me coloquei diante de Deus e falei, Senhor, eu sou dizimista fiel. O Senhor disse que se eu trouxesse o dízimo, eu falo o que eu vivi, o que eu vivo. O Senhor disse que se eu trouxesse o dízimo, o Senhor repreenderia o devorador na minha vida. Por vossa causa repreenderei o devorador, para que não consuma o fruto da vossa terra. Aí Deus falou comigo, eu já repreendi, repreenda você. E aí entra a fé que Jesus está falando aqui em Mateus. Eu já repreendi. Se você crê que eu já repreendi, repreenda você, porque em meu nome farão as mesmas coisas. Aí eu disse, devorador, migrador, cortador, em nome de Jesus, vocês estão repreendidos em minha vida, vocês não agem mais na minha vida. Daí por diante eu comecei a ter a prosperidade. Mas nunca paguei primeiro as minhas contas para depois dar dízimo. E eu sou profissional autônomo, liberal. Como advogada, eu sou profissional liberal. Se eu for pagar todas as contas de escritório, de funcionário e tudo, para depois dizimar, eu não vou dizimar nunca. Então, como profissional liberal, entrou qualquer valor na minha mão, eu já tiro 10% e dou para o Senhor. Qualquer valor que entrar.
Não dou 10 porque eu fiz um propósito com Deus, eu dou o dízimo e a oferta junto. Todo mês eu já dou o dízimo e a oferta. Não cabe aqui dizer o valor, a porcentagem que eu dou, porque é algo pessoal meu. Mas eu já dou o dízimo e a oferta, todo mês, o dízimo e a oferta. Mas dízimo não é oferta? Esse assunto eu poderia ficar horas e horas falando, mas não dá, tem que resumir aqui, o tempo é pouco. Não, dízimo não é oferta. Dízimo é 10%. Com amor, com liberalidade, com entendimento. A oferta também, com amor, com liberalidade, com entendimento. Mas a oferta é aquilo que você quer dar, com o mesmo amor que você dá ao dízimo, com o mesmo entendimento, sabendo que tudo é de Deus, com amor à palavra de Deus, com amor ao mandamento de Deus. Você vê aqui que Deus fala em Malaquias, trazer dízimos e ofertas. Então, o dízimo é 10%. Oferta é aquilo que você dá acima dos 10%. Você fala, Senhor, eu entrego aqui o dízimo a Ti. Mas, Senhor, esse tanto aqui é minha oferta para a Tua obra. É minha oferta para o Senhor. E entrega a oferta. Deus não fala, trazei só o dízimo e eu abrirei a janela do céu de Amaria. Trazei dízimos e ofertas. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir a janela do céu, derramarei bênçãos. Mas Deus fala, dizimai e ofertai na casa do Senhor. Nós temos que dizimar e ofertar. Aqui dessa Bíblia fala dízimo, mas tem traduções que dizem, trazei dízimos e ofertas à casa do Senhor. Nós temos que trazer dízimo e ofertas. Porque, irmão, nós estamos entregando a Deus parte do que pertence a Ele. Ué, mas a igreja já não recebe o dízimo para fazer a obra do Senhor? Sim. Mas se nós dizimarmos e ofertarmos, a igreja pode usar essa oferta para outras, por exemplo, auxiliar missões, para auxiliar um necessitado da igreja, alguém que passe uma necessidade, perca um emprego. Não nos cabe saber para quê. Não somos líderes de igreja. Você que é líder, se preocupe com isso. A mim não cabe, eu não sou líder. Não sou líder de igreja alguma. Eu não gerencio igreja alguma, não administro igreja nenhuma. Eu sou simplesmente membro do corpo de Cristo. Então eu me coloco no meu lugar dentro da palavra. Eu preciso entregar dízimos e oferta. Por que eu preciso? Porque eu amo a Deus, porque eu creio na palavra de Deus e porque eu quero estar na palavra de Deus. Não é porque Deus me força. Deus me forçou, Ele não vai forçar nunca. E se eu não der o dízimo, o problema é meu. Ninguém pode chegar e falar, você não é dizimista fiel, você não vai ser abençoado, você não é dizimista fiel, vai acontecer isso, aquilo com você. Não, é Deus e eu. Eu tenho que ter entendimento. Eu tenho que ter o amor suficiente para fazer a vontade de Deus. Independente do que seja. É vontade de Deus? Está de acordo com a palavra de Deus? Se tivesse aqui na palavra de Deus, dizime, mas antes veja onde está sendo usado o dízimo. Ou não dizime, eu não dizimaria. Porque não faço para agradar a homem algum. E oferta. Tudo pertence ao Senhor. Tudo que sou e tenho, tudo que vier a ser eu ter. Por que eu não posso ofertar? Eu digo para vocês, irmão, já dei esse testemunho, que Deus falou, repreende, eu repreendi, nunca mais faltou. Então, por isso que nós temos que ler a palavra de Deus com entendimento, nós temos que refletir. Mas acima de ler a palavra de Deus, refletir, meditar na palavra de Deus para termos o entendimento, nós temos que ler a palavra de Deus com amor, com disposição para cumprirmos a palavra de Deus, com disposição para estarmos na vontade de Deus. Então, não vou dar o dízimo porque é do Velho Testamento. Não, não é. No Novo Testamento também está. Ah, não vou dar o dízimo porque a pastora, o líder da igreja não usa para isso, não usa para aquilo, usa para ele. Você é fiscal? Deus te colocou como fiscal? Deus mandou você verificar isso? Quem vai dar conta para Deus? Agora, Senhor, eu vi o pastor fazendo isso, eu vi a pastora fazendo isso, por isso que eu não dei o dízimo. Aí, Deus, eu não disse não julgais uns aos outros. O Senhor disse, Senhor, o juiz não sou eu, é o Senhor, Deus. Então, fizesse a sua parte e orasse por eles, que eles poderiam ser abençoados através da sua oração e fazer o correto.
Mas você se preocupou tanto com o que eles faziam que você deixou de fazer o que você deveria fazer para ser abençoada. Muitas bênçãos não chegou até você. Não porque você não deu o dízimo, mas porque você não obedeceu a minha palavra. E uma delas era dar o dízimo. Porque você não teve fé para crer que eu te sustentaria, que eu não deixaria faltar, que a minha palavra é verdade e eu realmente abriria a janela do céu e derramaria a bênção tal que dela te venha maior abastança. Então, irmãos, dízimo é 10% de tudo que você pegar, líquido. Descontou se você é funcionário, empregado assalariado, né, funcionário, tirou o dízimo, tirou o imposto de renda, veio na tua mão, o valor líquido lá no Olerite, pega, tira 10%. Oferta é aquilo que você dá por amor também, igual ao dízimo, mas com mera liberalidade. Você dá quanto quer, na hora que você quer e como você quer. O dízimo é de tudo que você pegar. A oferta tem maior liberalidade. Dá quando quer, como quer, mas oferta. Trazer dízimos e ofertas à casa do Senhor. Amém? Espero nesse pouquinho tempo ter explicado. Ter só dado uma pincelada, mas que te ajude a cumprir a palavra de Deus. Inclusive em relação ao dízimo. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Não dá para falar, dá para falar muito. Eu escrevi um livro sobre isso, mas não dá para ficar falando aqui. Que Deus abençoe grandemente. Seja dizimista fiel, porque eu já fiz prova do Senhor e nem precisei fazer prova. Porque Deus me abençoa e me abençoa desde o primeiro dia que eu dei o dízimo. E logo que eu me converti, eu dei o dízimo. Sexta-feira abençoada, muita paz. Um final de semana muito abençoado, muita paz, muita saúde, firme na palavra de Deus, obediente à palavra de Deus e desfrutando das bênçãos da presença do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like e compartilhar esse vídeo. Muita gente tem dúvidas sobre o dízimo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia.